Bom dia a todos. Meu nome é Flávio Pou, sou engenheiro de aplicação de CAD, responsável pelo setor financeiro. E hoje serei o apresentador deste webinar, Soluções com MATLAB para o mercado financeiro. Todos que estão aqui certamente estão buscando mais conhecimento, melhor colocação profissional, entre outras coisas. Por isso, para quem ainda não conhece, fica a dica do portal de cursos online da OpenCAD University. Dentre os cursos, existe um gratuito introdutório ao conceito Model-Based Design. A equipe de apoio já está disponibilizando o endereço no site do chat. Ainda sobre os cursos, em 2018 estamos com uma agenda de cursos presenciais, que acontecerão em São Paulo e em São José dos Campos. Fiquem atentos às nossas redes sociais, que em breve esse calendário será divulgado. Ao final do webinar, peço que respondam a pesquisa de satisfação sobre esse webinar. Ela vai aparecer automaticamente assim que você sair do webinar. São somente 6 questões, tomará menos de 1 minuto, mas é muito importante saber a sua opinião, para que possamos melhorar cada vez mais esses eventos. Uma das questões é sobre suas sugestões de temas para os próximos webinars, sobre o que vocês gostariam de aprender com a OpenCAD, sobre o MATLAB. Na medida do possível, incluiremos esses novos temas na programação do webinar. Então, vamos começar. Bom, aqui temos assuntos. Vamos ver primeiro os principais desafios de negócios para o setor financeiro e como o MATLAB pode ajudar nesses aspectos, nesses desafios. Por que MATLAB para o mercado financeiro? Também vamos ver as toolboxes da área financeira, e os produtos. Vamos também saber como fazer o deployment com MATLAB, ou seja, posso compilar meu modelo MATLAB e integrar com o sistema? Sim, pode. Vamos ver um slide sobre isso. Acesso aos dados. Tem várias fontes de dados, ou seja, e com o MATLAB você pode acessar diferentes formas. Também vamos falar um pouco de análise financeira e modelagem e sobre computação paralela e distribuída. Também temos uma demo de regressão linear, bem fácil, bem rápida e apenas com alguns cliques. Você não precisa fazer nada programando. E também temos um user case de um cliente. Bom, quais são os desafios de negócio? Desculpa, os desafios para o setor financeiro que o MATLAB pode ajudar. Assim, nos últimos 6, 8 anos, os profissionais da MathWorks, que contribuem com o desenvolvimento do produto, dos produtos, o MATLAB, as toolboxes do setor financeiro, tiveram a oportunidade de conversar com muitos profissionais dessa área e ouviram sobre 3 desafios que enfrentam esses grupos. O primeiro deles é o desenvolvimento de modelos financeiros é demorado. Se você quer construir aquele modelo quantitativo financeiro, você fala, preciso saber programação para fazer isso. Bom, vamos ver como o MATLAB pode ajudar nesse aspecto. O software existente não estão mais dando conta de executar grandes simulações. Ou seja, temos um desafio de velocidade de processamento. E a integração dos modelos em sistemas já existentes requerem muito tempo e desenvolvem altos custos. Provavelmente esse modelo você precisa integrar no sistema de TI da sua empresa, só que isso aqui envolve muito tempo e altos custos. E para falar sobre esses desafios, vou dar uma visão geral do MATLAB e mostrar como o MATLAB pode economizar tempo de programação significativo. Mostrarei várias maneiras pelas quais o MATLAB pode acelerar o tempo de simulação e como você pode aproveitar essas capacidades e integrar seus modelos em sistemas existentes. Para o mercado financeiro. Software para modelamento matemático e simulação. E nos últimos 10 anos, tornou-se líder de mercado em modelagem quantitativa financeira. E empresas líderes do setor financeiro adotaram o MATLAB como padrão. E essas empresas buscam profissionais com essas habilidades.
MATLAB também é um ambiente de prototipagem rápido, para que você não perca muito tempo na depuração de linguagens de baixo nível, a razão pela qual requer muito menos programação. Vocês vão ver na demonstração. É um ambiente baseado em matriz e com muitas funções e opções de gráficos. MATLAB também é conhecido por ser um mecanismo computacional extremamente rápido. Por exemplo, a maioria do pessoal que trabalha na área financeira utiliza o Excel. E a gente sabe que o Excel tem uma escalabilidade limitada. E por isso muitos migram para o MATLAB. Também o MATLAB permite que você trabalhe com fontes de dados e até você pode integrar o MATLAB com outros ambientes. Por exemplo, se você trabalha com Excel, eu vou mostrar que você pode integrar Excel com MATLAB. Visual Basic, você tem biblioteca C, C++. E todas essas vantagens do MATLAB permitem abordar os 3 desafios de negócios do qual falamos anteriormente. Tempo de desenvolvimento longo, velocidade de processamento e altos custos de implantação e integração. Bom, sobre as áreas financeiras que o MATLAB pode te ajudar, em algumas delas o profissional da área financeira pode aplicar um MATLAB para análise de modelos financeiros, como, por exemplo, otimização de carteira, a qual utiliza recursos de otimização, estatística. Na estatística você tem a média, variância, covariância, nas simulações. E simulações Monte Carlo também. Taxas de juros e de crédito, onde você aplica processos estocásticos. Análise de risco de mercado e de consumo, onde aplicamos funções de estatística. E em econometria usamos análise de séries temporais combinadas com as técnicas de vetores autorregressivos. Bom, sobre o workflow, a gente sempre inicia o MATLAB alimentando ele com alguns dados. Se você tem, por exemplo, séries temporais, você tem e eles estão em um arquivo CSV, Excel, TXT, XML, ou se eles estão na sua banco de dados, que você tem já o da empresa, o SQL no caso, ou alguns outros, temos uma toolbox que conecta com vários bancos de dados, ou se você tem um login, por exemplo, de um provedor de dados financeiros, o Bloomberg, você pode conectar diretamente para o MATLAB ao Bloomberg e solicitar dados passados ou dados em tempo real. Ou seja, dessa forma você pode ter com o seu modelo uma análise real, ou seja, alimentado em tempo real com os dados, você já pode ter um relatório bem rápido. Bom, você trabalha então com a parte de visualização de dados, de análise. Você recebeu seus dados, eu quero olhar meus dados de entrada e vamos ver e fazer uma análise por visualização. Aí você passa ele para o seu modelo, que você já gerou, e uma das opções também é você fazer um aplicativo ou algum componente compilado. A parte de compartilhamento, temos os relatórios. Você pode fazer um relatório PDF, um .doc, um HTML, ou algum customizado. Você, por exemplo, tem você tem um template que é padrão, você pode utilizá-lo para gerar seu relatório. Também você pode criar aplicações. Eu quero voltar para trabalhar com o Excel. Você pode trazer tudo que você fez de volta para o Excel e fazer a sua análise. Produção também você pode clicar, gerar os componentes C, C++, DLL, Java, .NET, Python ou um executável. Tudo isso aqui pode ser automatizado com o MATLAB, ou seja, se você tem em apenas um clique, você pode sair do Access de seus dados e já ter seu relatório. Essa integração de workflows é um dos benefícios do MATLAB. Sobre as toolboxes, não sei se vocês já estão familiarizados com isso, mas vamos falar. O MATLAB é a base de todos os produtos. E para o setor financeiro também temos outra base, que
que é a toolbox de estatística e machine learning e de otimização, que suporta a outra base, que é a toolbox de parte financeira, e que suporta as toolbox de econometria, gerenciamento de risco e instrumentos financeiros. Ao lado, você também pode ter a toolbox, a toolbox de database toolbox, que você conecta ao SQL, data feed, que você conecta ao Bloomberg, e o spreadsheet link, que você conecta ao Excel. Essa é a base de produtos. Se você, por exemplo, você quer econometria, você precisa ter os outros produtos abaixo. De deployment. Se você gerou o seu modelo financeiro e você quer integrar ele no seu sistema, você pode gerar um compilado. Temos as opções de, se você já tem um MATLAB, diretamente arquivo.m. Se você tem um produto MATLAB Compiler, você pode criar um executável ou um Excel add-in, e a parte boa desses componentes é que, assim como o MATLAB Compiler CDK, que gera DLL, Java, Python, bibliotecas C, C++ e .NET, todos esses componentes são seus. Se você tem essa toolbox, você pode até comercializar. É muito comum a gente encontrar muitos aplicativos, muitos programas feitos com MATLAB, só que você assim não percebe, mas o MATLAB está rodando por trás através do MATLAB Runtime. Bom, sobre os dados de acesso, temos a forma de através com uma planilha Excel na demonstração, mas também suporta texto, arquivos binários, XML, CSV, XLS, e também conecta com alguns bancos de dados. Database Toolbox permite acessar com MySQL, Oracle, SQL Server, Access, para bancos de dados característicos como o DBC e JDBC. O Datafeed permite acessar dados dos provedores de dados financeiros. Por exemplo, temos a Bloomberg, FactSet, Akifeed, Yahoo Finance, Reuters. E o Spreadsheet Link permite você trabalhar com o Excel como front-end. Por exemplo, eu estou acostumado a trabalhar no Excel e não sei muito sobre MATLAB. Para começar, você pode continuar trabalhando no Excel, mas a sua função que você está utilizando é do MATLAB. E quem está com todo o processamento da sua função do Excel, da sua função que você colocou no Excel, é no MATLAB. Ou seja, você tem um MATLAB rodando por trás do Excel. Isso é muito bom. É um produto muito bom. Para o mercado, para a área estatística, temos, por exemplo, funções que facilitam você calcular, visualizar distribuições de probabilidade, teste de hipótese, análise de variância, covariância. Temos aplicativos para regressão e classificação, e também para análise de Big Data com Tau Array. Tau Array seria um tipo de dado que não carrega no disco. Desculpa, que não carrega na memória. Ela fica da sua máquina e ela é chamada e fica no disco. Você não sobrecarrega sua memória. Funciona se você tem muitos dados. E a otimização local e global, você tem vários solvers para classificação, otimização local, né? Você tem a sua função objetivo, ou, por exemplo, uma prática para calcular algo com para calcular com inúmeros padrões. Por exemplo, temos com diferentes escalas, com crossover, com mutação, e você pode visualizar isso, como você pode ver aqui ao lado. Achar o mínimo local, o máximo local. Desculpa, o mínimo ou máximo local e o mínimo ou máximo global. Isso. Temos a função quadrática, não linear, mínimos quadrados.
Para finanças, permite você fazer uma alocação de ativos e otimização de carteira, realizar alocação de capital, de recursos e avaliar riscos, análise de risco, desempenho do investimento, análise de renda fixa, e preço de opções também, o calcular valores atuais e futuros de depreciação, taxas fixas, internas, nominais, e simulação Monte Carlo, com vários cenários para diferentes índices. A toolbox de econometria, que econometria é um conjunto de ferramentas estatísticas que tem como objetivo entender a relação entre variáveis econômicas e através de um modelo matemático. Ela trabalha com séries temporais e são simulações com vetores autorregressivos, que são modelos utilizados para capturar um desenvolvimento e como interdependência entre múltiplas séries temporais, ou seja, você tem apenas uma série temporal ou você tem multivariadas. Então temos a VARMAX. Você também pode criar modelos e ferramentas de espaço-estado, estimar parâmetros baseados em outros modelos. O Financial Instruments, ele oferece funções de precificação, modelagem, análise de carteiras, de instrumentos de crédito e de patrimônio. Também temos opções para taxa de juros e modelar e evolução de preços das ações. A toolbox de risco, ela tem umas funções para modelagem de risco de crédito de mercado e você pode acessar preços, análise de custos de transações, envie ordens para o sistema de negociação, você pode utilizar só Bloomberg junto, classificação de crédito, rating, determinar o VAR, né, o Value at Risk, e criar riscos em geral de risco para analisar modelos. A Trading Toolbox, você pode ver o custo de uma transação, isso para quem trabalha com bastante gerenciamento de assets, a execução você pode conectar também o Trading Toolbox com provedores, como por exemplo a API da Bloomberg, da Xtrade, da CGC, TWS. E por MATLAB tem bastante coisa, mas eu sei que isso aqui demora para processar. Mas temos soluções também para melhorar o processamento, um dos desafios do começo. O MATLAB tem uma toolbox que chama Parallel Computing Toolbox, onde você pode utilizar todo o poder computacional da sua máquina local. Por exemplo, eu tenho eu tenho 2 processadores na minha máquina, cada processador é quadricore, ou seja, eu tenho 8 núcleos. O MATLAB geralmente utiliza apenas um núcleo, mas se você adquirir a Toolbox Parallel Computing Toolbox, você pode aproveitar o poder computacional de todos os 8 núcleos. Esse é para uma máquina local. Temos a computação distribuída, por exemplo, se você tem um cluster de máquinas, e cada máquina tem um número de processadores, ou tem um número de um processador com vários workers, você pode também, através do produto MDCS, que é MATLAB Distributed Computer Server, e um agendador, que seria esse schedule, você pode mandar o job do processamento diretamente para esse cluster. E ele te retorna assim que estiver pronto. Você pode avisar, terminou meu processamento. Aí você pode voltar para sua máquina, ou seja, nesse período que está processando, você pode utilizar a sua máquina. É um produto que está sendo muito procurado pelas empresas que fazem simulações gigantescas, de horas, muitas horas, até dias. Bom, vamos para os demos. Eu vou mostrar um pouco de como importar os dados de uma planilha Excel para o MATLAB, como fazer um plot interativo, regressão através do Learner App, como gerar script
automaticamente. Vou fazer um report através do Live Editor e também vou mostrar como você pode chegar nos exemplos de otimização de portfólio dentro do Help do MATLAB. Bom, aqui temos o MATLAB, Workspace, a janela de comandos, algumas abas de plots, shortcuts de aplicativos e o diretório corrente. Eu tenho, por exemplo, esses dados aqui. Deixa eu abrir ele fora do MATLAB. São dados da bolsa alemã. Aqui temos a data, 2009, temos um histórico aqui, e o índice, DAX e cada papel. Eu tenho essa forma de separados por células. Se você clicar em Data Importer, bom, você tem aqui, você pode importar toda a tabela de dados, que ele já até seleciona automaticamente, e ele vai importar como tabela. Bom, mas a gente vai fazer isso para alguns papéis, ou seja, nosso objetivo vai ser descobrir, através de regressão linear, o índice DAX a partir de 4 papéis. Para fazer isso, você pode fazer o import data, e os dados já vão diretamente para o workspace do MATLAB. Aquilo apenas que importei. Ele já reconhece que aqui temos uma data, temos um índice e temos os 4 papéis. Mas você também pode, eu recomendo, para você não fazer sempre essa importação de dados, gerar script. Você pode gerar script e salvar ele, que já tem um nome aqui, dados DAX. Você salva ele como .m. Por exemplo, e se eu fecho isso aqui, excluo meus dados. Para fazer tudo que eu fiz, apenas preciso rodar, né, o script. Ele já tem meus dados novamente aqui. Bom, quero visualizar primeiramente, mas sem programar, esses dados. Por exemplo, eu vou colocar como ao longo do tempo, né, como eixo X. Aí você pode segurar o Ctrl e colocar outros 2 papéis. Vamos colocar o Adidas e o BASF, que tem valores próximos. Você vai em Plots e você pode fazer um gráfico com os 2 papéis, apenas com cliques. Você vai ver que o que fizemos agora, ele está aqui na linha de comando. A gente fez interativamente. Por exemplo, agora eu quero fazer só o Adidas e um histograma dele. Cliquei em histograma. Mas você vê que ele aparece com quantos? 7 bins, ou seja, 7 torres. Eu quero fazer ele com um pouco mais. Tecla para cima, como já foi a última opção. 40 bins, que seria a segunda flag da função. Temos aqui. Você pode fazer isso com muito mais. Bom, agora a gente que já tem os dados importados aqui na Workspace, vamos abrir o Regression Learner App. Se você for em Apps, como aqui eu tenho todos os produtos do MATLAB na máquina, temos muitos apps. Esses apps ajudam muito. Na parte de matemática, estatística e otimização, temos o Regression Learner, assim como o Classification Learner desse lado. E eu vou fazer uma regressão linear, uma predição do índice DAX através de 4 papéis. Tá. Aqui você iniciar uma sessão, você pode dar o mais, e ele vai procurar aquilo que você tem na Workspace. Por exemplo, qual vai ser minha resposta? Ele já vê que tem uma tabela e ele sabe que cada coluna da tabela é uma variável. Mas minha resposta vai ser o índice DAX.
Aí ele seleciona automaticamente os preditores, que serão Adidas, Allianz, PASF e Bayern. Aqui é a parte de validação cruzada ou o holdout. Por exemplo, se você tem poucos dados, tem muitas linhas aqui, ou seja, 254 índices, está tudo bem sem validação. Você tem, ou você pode fazer com cross-validação e com vários folds. Tem até, no caso aqui, 50 folds no aplicativo, mas você pode fazer com mais. E holdout validation. Caso você tenha muitos dados, você pode guardar um pouco desses dados para fazer a validação. Vamos fazer sem. Assim que você começa, ele já vai ativar automaticamente o Parallel Computing e ele vai fazer a primeira simulação. Desculpa, ele vai mostrar os dados. Vou desativar o Parallel Computing e ele já vai ativar o Tree, que será a árvore de decisão. Vamos fazer primeiro o teste linear, regressão linear. E se eu faço o treinamento, eu já tenho aqui muito rápido, demorou alguns segundos. Aqui 1,89 segundos de tempo de treinamento. E eu utilizei o RM como para medir minha acurácia. Se a gente pode ver nesse gráfico, por exemplo, que eu tenho os que em azul eu tenho aqueles que são os índices verdadeiros, em amarelo eu tenho os índices calculados pela regressão e posso medir a distância entre o ponto certo e o ponto da predição. Bom, eu quero fazer um pouco mais lineares, ou seja, eu tenho todas as opções de regressão, você pode fazer por árvore de regressão, Support Vector Machines, modelos gaussianos, ou aqueles que você faz o pruning na árvore de decisão, o pruning, isso. Vamos fazer todos os lineares para ver como eu tenho o melhor desempenho. Aqui temos o Linear Regression, Iterations Linear, e temos o Stepwise Linear, os dois com bons valores. Se você tem também os gráficos da regressão linear. E a parte residual. Bom, eu quero agora usar esses dados. Eu posso exportar diretamente meu modelo para o MATLAB ou gerar código. Vamos primeiro exportar os modelos. Meu modelo já vai ter esse nome. E também vamos gerar um script da função, apenas clicando em Generate Code. Pronto. Aqui a gente já tem a função do modelo e a validação e o training data. A gente precisa preencher esse training data com os dados DAX. Se fizer isso, primeiro vamos salvar a função. E o que eu posso fazer? Cola a função. Pronto. O que eu tenho de resultado é a estrutura do Train Model. Ele já rodou toda essa função gerada automaticamente. Aqui você pode setar, por exemplo, eu quero ter mais robustez, aí você coloca on no robustez, que é uma das opções, ser mais
E vamos como você acessa o modelo. Se você pode acessar por cliques, mas você não vai ter muitas a informação. Meu modelo está em Linear Model. Se eu for in. Bom, aqui temos, por exemplo, os coeficientes. Eu fiz a regressão, ela calcula dessa forma. Se eu tenho o DAX, ele faz 1 mais esses valores de Adidas e Bayern, que são esses valores aqui. Aí temos a taxa de erro, R1, outros índices. E, por exemplo, agora eu quero saber o que eu posso fazer com esse modelo. Se você tem ali o Train Model, você pode usar a opção de Methods. O Methods vai te dizer que funções se aplicam a esse modelo. Tá? Alguns plots que eu posso fazer com essa função, com esse modelo. Predict, vamos usar o Predict. Por exemplo, vamos colocar em resultados. Pronto, eu quero fazer a predição com os mesmos dados que eu tenho, que seria no DAX. Aqui eu já tenho os resultados. Por exemplo, eu tenho os resultados, a gente vê, vai ser o índice DAX, que fez a predição. Mas quero comparar eles com aquilo que eu já tenho. A gente pode fazer um plot dos resultados. Aí já está ali. Agora eu quero fazer um hold on, uso essa função para segurar meu gráfico e posso fazer um novo plot. Aí nesse caso, eu vou fazer o plot do dex.dex, que ou seja, ali a coluna dentro do dex, a coluna do índice real. Se a gente for no gráfico, aqui, por exemplo, aqui a gente tem a comparação entre eles. Aí você pode clicar na data 1, que a gente pode colocar um nome, seria o resultado, ou seja, o plot azul foi o que a gente fez a predição, e em laranja temos, ou em vermelho, temos o índice real. Vocês viram que para termos 254 pontos é uma boa regressão. Bom, tudo que eu fiz, eu não quero fazer de novo, eu quero salvar isso aqui. Quero gerar um relatório disso aí. Bom, você pode simplesmente fazer dessa forma. Por exemplo, eu tenho eu seguro o Ctrl dentro do Command History e posso fazer clicar com funções que eu utilizei. Solto o botão Ctrl, Create Live Script. Bem, dessa forma, a gente só tem código aqui, mas eu posso adicionar texto. Esse texto eu quero que seja um título. Vamos colocar como exemplo.
posso colocar um título também. E importar dados. E que utilizei para importar os dados, eu posso migrar para code e pedir para ele chamar o dados DAX, que ele se encontra aqui. Vou fazer um break. Mais texto. Vamos fazer uns gráficos iniciais que a gente fez com clique interativamente. Bom, já fiz ele virar um título. A gente tem até essa parte. Treinamento do modelo. E temos a parte aqui até aqui. Resultados. E, por exemplo, aqui eu posso adicionar legenda. E eu salvo esse script. E se eu já posso rodar esse script, ele vai passar em todas as linhas. Aqui temos, por exemplo, o primeiro gráfico, o segundo e a predição. Tudo que a gente fez. Bom, eu quero gerar um documento disso. Você pode fazer simplesmente exportar como PDF, como HTML ou como LaTeX. O que ele vai fazer ali? Novamente, ele vai rodar o seu modelo e vai criar o PDF. Ele já está aqui. Aqui. E até abre. Esse é um PDF bem limpo, que você pode mandar esse relatório. Algo feito rápido, né? Não tem tanto detalhe, mas temos uma boa visualização. Você pode abrir também a documentação do MATLAB e ir até a seção de Computational Finance e ver todos os produtos que você tem nessa família. Por exemplo, vamos no Financial Toolbox. Se você não sabe por onde começar, você tem o Getting Started e tem um tutorial para cada modelo que você deseja construir. Exemplos, sempre começando com exemplos para ter uma visualização. E você tem, por exemplo, um modelo de otimização de portfólio. Você tem aqui, por exemplo, ele importa alguns dados, ele extrai a média e desvio padrão. Ele vai fazer
calcula os papéis dentro de um gráfico de risco-retorno. Você tem o risco, aqui temos a média dos retornos e a média desvio padrão dos retornos. A gente pode abrir isso no LiveScript. Aqui eu vou passar rapidamente sobre esse exemplo, porque não dá tempo de construir um exemplo desse para um live webinar de 1 hora. Bom, temos aqui os papéis, a média, ele faz várias soluções. Por exemplo, eu quero fazer uma fronteira eficiente, utiliza Estimate Frontier, tem a fronteira eficiente. Quero fazer ilustrar a tangente dessa fronteira eficiente. Temos aqui também, essa função faz isso. Risco-retorno, ou seja, quanto que eu tenho de risco, quanto eu tenho de retorno nessa fronteira eficiente. Eu consigo plotar ele aqui, 20% de retorno, 15% de risco. Qual o peso do seu portfólio? Você tem aqui, por exemplo, eu quero um portfólio com 15% de risco. Você já tem para cada papel o peso. Você soma tudo isso aqui, chega nos 100%. E tem mais, utilizando turnover, ou simplesmente sem nenhuma restrição. E cada vez você vai plotando um novo portfólio com os papéis. E também temos muito importante, o share ratio e a fronteira eficiente para determinado risco de portfólio e retorno. Sempre maximizar riscos, maximizar retornos e diminuir risco. Você pode também extrair esse gráfico. Bom, assim encerramos o último exemplo. Bom, aqui temos um user case, que é da Fulcrum Asset Management. Ela desenvolve sistemas de gerenciamento de risco quantitativo personalizado para cada cliente. E ela tinha como objetivo desenvolver um sistema customizado de gestão de risco, que é essa interface que a gente está vendo. Essa empresa ela considera a gestão de risco uma parte integrante da gestão de carteira e respeita esses limites de riscos especificados. E utilizando o MATLAB, ela construiu um sistema de gestão de riscos que mede dinamicamente o risco retorno, permitindo que os gerentes de carteira, eles, junto com o comitê de risco da Fulcrum Investimentos, tem uma resposta rápida a eventos no mercado. O sistema em MATLAB oferece uma posição atual para cada fundo e calcula várias medidas de riscos. Por exemplo, o desafio da Fulcrum era construir um sistema ágil, escalável e para análise de risco. E utilizando os produtos do MATLAB, como da parte financeira, MATLAB, Database, Datafeed, Econometrics, otimização, Parallel Computing para acelerar o processo e o MATLAB Compiler para ter como resultado final essa interface gráfica. E com esses produtos, eles chegaram numa aceleração de otimizações de cálculos. Por exemplo, o cálculo que levaria 1 hora com o sistema são agora concluído em poucos minutos, utilizando o Parallel Computing. A precisão do risco melhorou, porque eles desenvolveram o próprio motor de cálculo da gestão de riscos com as funções próprias. E também a integração com os sistemas de dados reais. Eles têm os dados da Bloomberg diretamente na aplicação e conseguem ter respostas rápidas.
Quem quiser saber mais sobre esse caso, esse usuário, vocês podem ir no Case Fulcrum Asset Management Develops MATLAB no Google e ele vai aparecer. Bom, por que MATLAB? Nesse slide já um resumo do webinar. Bom, vimos que MATLAB é um ambiente de prototipagem rápida. Vimos isso que construímos uma regressão linear com apenas cliques, não programamos. Por causa disso, porque é baseado em matriz, temos menos programação, a sintaxe é muito fácil, rápida e muitas opções de funções e gráficos. É rápido porque você pode utilizar o poder computacional paralelo ou distribuído. Tem muitas fontes de dados, temos tanto banco de dados fixos, né, temos o SQL, quanto provedores de dados financeiros. E você pode integrar com outros sistemas, utilizando Excel, .NET, Python, Visual Basic, no caso do Add-in, funções C++. Agora abrimos espaço para perguntas. Temos alguns minutos e usem, por favor, o quadro de perguntas. Obrigado. Tem uma pergunta aqui do Thiago Matos, sobre qual a diferença do LiveScript para o script. O LiveScript existe desde 2016A. A diferença é o seguinte, no LiveScript você pode incluir texto e código no mesmo script e visualizar ao mesmo tempo o que está acontecendo na lateral ou embaixo. Você pode programar a sua janela. É muito bom para ensino. Se você quer, por exemplo, se você é professor e quer ensinar os seus alunos, o LiveScript é a melhor ferramenta para isso. Ao vivo, na sala de aula, você consegue utilizar e já visualizar resultados, sem precisar rodar todo o código. Você pode rodar seção por seção. E também você não precisa adicionar o porcentagem para colocar comentários. É muito bom de visualizar e gerar relatório em cima disso também. Perguntaram também, Rafael, se vamos disponibilizar algum material sobre a apresentação. Bom, temos o vídeo que chegará no e-mail de vocês, acredito que nas próximas 2 horas, o vídeo do próprio GoToWebinar, e também temos o vídeo do YouTube, que será disponibilizado até, provavelmente amanhã já teremos esse vídeo. Sobre os dados que eu utilizei, vocês viram que apenas utilizei um índice da Bolsa alemã de 2009. Esses dados você consegue obter na internet e um histórico da bolsa. Isso seria o único que eu utilizei. Aí vocês podem fazer toda essa regressão em cima disso. Com o Bovespa, vamos fazer um próximo exemplo com a Bovespa. Vamos encerrar por aqui. A OpenCAD agradece a sua atenção a nossa apresentação.